provas desse fato. Por exemplo, observe a cultura de adoração de celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, é porque esse indivíduo conquistou o coração das pessoas e ocupou um lugar sólido de influência sobre elas. Isso significa que essa pessoa, essa celebridade, recebeu o poder de obrigar as pessoas a fazerem e dizerem o que elas quiserem. As celebridades se tornaram como Deus para o público. Elas são ídolos para as pessoas que as seguem. Você pode não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 8: "E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz." Cristãos sem discernimento são facilmente manipulados para ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, o mundo inteiro irá adorá-lo. Marcas globais facilmente pagam milhões a celebridades para apresentarem suas marcas ou usá-las por um motivo. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão tudo o que elas fizerem, vestirão o que elas vestirem e usarão as marcas que elas usam. Isso chama-se tendência, mas na verdade, nada mais é do que uma programação natural da mente que escraviza as pessoas àquilo que se submetem. Você já entrou no quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade na parede? Você assiste a shows e ouve pessoas enlouquecendo quando sua estrela favorita se apresenta? Essas pessoas são exaltadas, equiparadas a uma divindade, embora sejam apenas humanos como nós. Já vi pessoas dizerem que estão dispostas a dar o seu último centavo para ver a apresentação de sua celebridade ou banda favorita. Elas chegam a dizer que estão dispostas a cancelar qualquer um que diga algo negativo contra o seu ídolo. Quer sejam atletas, estrelas da música, artistas de cinema ou qualquer outro tipo de celebridade, elas se tornam ídolos para as pessoas que são obcecadas por elas. Essas pessoas leem, assistem e até imitam suas escolhas de vida como se fossem perfeitas. São celebridades que são literalmente adoradas por todos que as seguem. Agora imagine isso. Se uma dessas celebridades apresentasse a marca da besta, ou se apresentasse como anticristo, você não acha que milhões de pessoas também apoiariam e aceitariam essa marca? Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais tão difícil que as pessoas o seguissem e fizessem as coisas que ele deseja sem força nenhuma. Você sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso pelas coisas que acontecem hoje. A adoração de celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até a vemos entrar na igreja hoje em dia, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome de Jesus estão, na verdade, sendo exaltados acima de Deus e de sua palavra. Talvez você tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro famoso. Não estou dizendo isso para criar divisão ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a saber o que está acontecendo e tratar os problemas que nos atormentam para que não sejamos vítimas desse mal. Onde Jesus não está sendo exaltado como Rei sobre todos, Satanás o estará, mesmo que seja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração aos homens ou a adoração ao Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, apenas pense nisso por um momento. Há pessoas que têm muita influência e o diabo sabe disso, e o anticristo será introduzido através dessa influência. Ele também será, por direito próprio, uma celebridade. Você pode ver isso com base no que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? O monstro, também conhecido como a besta, será amado e adorado por toda a humanidade além do que podemos imaginar hoje. Tudo o que ele fizer será perfeito aos olhos dos homens, e eles buscarão a liderança e se renderão a ele. Este não será um homem comum, mas alguém fortalecido pelo inferno. Mas ouça, meu amigo e minha amiga, quer estejamos ou não aqui quando ele vier, quer Cristo arrebate seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado.
Jesus deu essa resposta ao diabo no deserto quando ele foi tentado a se curvar diante dele. E ele ainda está dizendo a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano ou espírito, exceto Deus vivo, merece ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado. Somente Deus é digno disso. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e deve ser louvado. Exaltar ou dar sua glória a alguém ou qualquer outra pessoa levará você a um caminho perigoso. Mas será a adoração das celebridades a única influência que o diabo está usando na preparação do mundo para a revelação do anticristo? Não. Isso é apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar alerta. As pessoas estão começando a mudar e tudo que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus e devemos viver preparados para não sermos pegos de surpresa. Além da cultura de adoração de celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e a ocupar o centro das atenções na preparação para a revelação do anticristo. É o aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra todas as coisas boas a nível global. Até mesmo muitos cristãos, na tentativa de não ofender o mundo, têm sido apanhados na teia deste enorme engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 12, nos fala extensivamente sobre isso. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá realmente ver como cada tendência política, lei e o chamado avanço social levaram a cada vez mais ilegalidades e abominações no mundo. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Algumas das coisas que ninguém tinha ousadia de falar ou de declarar anos atrás estão agora sendo alardeadas diante do público e até mesmo de nossos próprios filhos. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos do povo. Essas coisas, meu amigo e minha amiga, são o que a Bíblia chama de misteriosa maldade, e que já está em ação. Tudo faz parte do plano do diabo em preparar o mundo para a revelação do anticristo. Sim, a Bíblia diz que alguém mais poderoso que o diabo está impedindo que essa revelação aconteça. A maioria dos cristãos verdadeiros acredita que isso significa o Espírito Santo ou a Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar. Mas uma vez que aquele que o restringe estiver fora do caminho, ele já não será mais restringido e se levantará para estabelecer o seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em mais ninguém, que amar as pessoas tenha se tornado difícil ou que compartilhar sua fé tenha se tornado mais desafiador.
Isso acontece porque o diabo enviou espíritos malignos que trabalham através dos meios de comunicação, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar os seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje não é nada comparado ao que acontecerá quando o anticristo se revelar. Esta é a verdade fundamental e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus, quando ele vier para tirar a sua igreja da terra. Acredito fortemente que o mundo está preparado para passar para a próxima fase dos eventos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Este não é o momento de jogar a cautela ao vento. Sim, muitos já estão adormecendo ou se distraindo com o mundo, mas você deve ficar preparado. Ame, ore e continue falando a verdade. E, acima de tudo, cuide da sua salvação. Não se espera que nenhum cristão de verdade siga as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Devemos discernir que as escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade se tornou cada vez mais anti-Deus e anticristo em natureza e em ações. É hora de acordar, meu amigo e minha amiga. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e à medida que as trevas continuam a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz a todo tempo. Pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Corte tudo que te mantém sob a influência do mundo e se entregue completamente a Cristo, quer você seja aceito pelas pessoas ou não. Este não é o momento de nos conformarmos com o mundo, mas de procurarmos nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo.